Jorge Henry nasceu em 18 de junho de 1919 em Paris. Era bem jovem quando ligou ao grupo Leucana Cuban Boys e com ele viajou pelo mundo. Fez muito sucesso como cantor, passando por Buenos Aires, Cuba, Peru e, é claro, aqui no Brasil. Aqui ele tocou na Boate Copacabana, no Cassino da Urca. Mas o marco histórico de Jorge Henry no Brasil se dá quando ele foi contratado pela TV Tupi de São Paulo, que tinha acabado de ser inaugurada. Antes tinha, claro, passado por rádio, mas na TV Tupi transformou-se em diretor musical. E foi uma época de muita glória. Lançou e teve à frente de programas sensacionais, contratou muitos maestros de primeira linha como Aldo Pettioli, Rafael Puglielli, Elcio Alvarez, Leonel Morpurgo, Luiz de Arruda Paz, que foi descoberto pelo maestro Jorge Henry. Um dos programas de sucesso nessa época foi o Antártica no Mundo dos Sons. Grande orquestra e grandes cantores, né? Entre os quais Clélia Simone, Romeu Ferez e tantos outros descobertos aí por Jorge Henry. Então Jorge Henry ele volta à França, tornou-se maestro com conhecimentos em peças clássicas, um maestro com maior profundidade musical. Voltou a tocar trompete, um instrumento que ele tinha abandonado por longo tempo. Nesta segunda parte da entrevista com o maestro Jorge Henry, ele nos revela sobre os bastidores da TV Tupi. Era praticamente, todos os programas eram de brincadeira. Eu entendo. Né? Então, eu lembro de, como se chamava aqueles dois? Não vou lembrar o nome deles. Tinha um dos dois fazia de português. Que era muito engraçado, muito. Certo. Agora o que é mais interessante contar tudo isso? é que quando então, eu fui então para a direção da música da televisão Tupi, da rádio Tupi. Da rádio. Porque a televisão ainda não tinha entrado. Tá? Que ano que foi? Então foi em 49. Acho que em 50 que deu um... O começo foi em 50. Né? Mas isso para mim foi em 48 na televisão, na rádio Tupi. E então foi indo. Então é aí que vi que a televisão estava muito bem na rádio. A rádio tinha um bruto de um público, tinha um auditório muito bom lá no Sumaré. Né? Isso aí, o que o rádio dizia era verdade, né? Claro. Falou, estava falado, né? E os programas de auditório, esses programas foram programas que revelaram, por exemplo, grandes artistas, né? Sim. O senhor chegou a cruzar com esse pessoal, Todos por eles. exemplo, Dalva de Oliveira, claro. Né? Quem mais? Alguns da Eu época. passei a ser, inclusive, algo comandando eles. Entendo. Né? Porque ou então eram fixos da rádio, né? Ou então não eram, mas então tinham que se adaptar ao negócio nosso todo. Né? Vamos a mais uma parte da entrevista com este gênio da música, onde ele relembra grandes parceiros, como Homero Silva, por exemplo. E eu lembro muito de todos eles. O grande apresentador naquele tempo era Homero Silva. Homero Silva? Homero Silva. Homero, eu até confundi agora, mas é uma citação interessante porque eu tenho um livro que eu leio muito sobre rádio, que tem uma citação muito legal sobre ele, né? Foi um dos pioneiros, deu uma alavancada mesmo. E a partir da Tupi foi surgindo outras grandes emissoras, né?
Mas inclusive não só como cantores, mas também atores, atrizes, né? Grandes atores que começou no rádio, com as radionovelas, né? Exatamente. Né? Exatamente. Mas isso é muito interessante, né? Walter George Durst, Ah. né? Era um deles lá. Túlio de Lemos. Túlio de Lemos, como lá. Certo. E os mais. Diga. Aquele que fazia aquele. O Lima Duarte. Lima Duarte. Eu tô certo ou tô errado? Tá certo. Seu Zil Malta, né? Lá, o personagem dele. Eu, inclusive, o senhor, lembrando aí, mas o senhor é amigo pessoal mesmo. O senhor fez uma amizade muito bacana com o Lima, né? O Lima Duarte, ele é um dos atores, eu tenho um respeito muito grande, né, pelo Lima Duarte. Até pelo fato, né, de além de ser um grande ator, é uma grande personalidade, uma pessoa que ele interpreta, a gente vê não só um senhor rural, uma pessoa ligada ao contexto rural, mas ao contexto clássico. Então isso é legal. Da mesma forma, eu conversando com o senhor, o maestro Jorge Henrique, que veio da França, que passou por Cuba, pela Argentina, veio ao Brasil, mas o senhor tem um conhecimento também não só da música clássica, mas a gente vê que o senhor, né, ao conhecer essas pessoas, por exemplo, Dalva de Oliveira, talvez uma Dona Irã Barbosa, né, essas pessoas que fizeram da música um marco da música brasileira e que é influência hoje para grandes músicos, né? Exatamente. E isso é rico demais, né? O senhor não tem somente essa questão voltada para o clássico, mas o senhor tem um conhecimento muito grande porque o senhor vivenciou isso. Claro, o senhor esteve com essas pessoas. Comecei com a música, eu comecei quando estava no colégio, Sim. cantando no coral, e eu adorava a música sacra, principalmente João Sebastião Bach. Né? João Sebastião Bach. Todo mundo ele é o ídolo dele, né? Ninguém fala mal de Bach, né? Então, e eu me criei muitos anos, né? Eu passei quase 10 anos interno no colégio, então tudo isso eu cantava a música, digamos assim, não somente a música gregoriana, que o colégio fazia questão de manter esse estilo, né? E inclusive teve muita forte influência sobre os meus gostos, né? Agora o maestro vai nos contar por que abandonou a televisão e retornou a Paris. Confira. Porque pouco depois, quando eu resolvi abandonar a televisão e vir para Paris para poder acabar com uma situação um pouco assim, a mesma do que aconteceu agora no começo deste ano, que eu tive que romper com tudo, né? E quebrar, né? E tanto é assim que eu disse ao eu tenho que ir para a França, porque não posso continuar aqui com essa situação. Eu casado com uma amante, que era uma menina muito bonita, não, etc., que estava apaixonado. Eu disse, eu não posso, não tinha nada contra a minha mulher, minha esposa, que era argentina. Entendo. Não? Eu moro 10 anos na Argentina. Inclusive, maestro, eu falando aí todas essas habilidades que o senhor tem, todo esse conhecimento cultural, mas a gente entra um pouquinho também nessa questão da intimidade. Cá pra nós, o senhor era um garanhão, né? O senhor teve muitas aventuras, assim, percebe-se, né? Que o senhor viajava muito, inteligente, né? Fazia sucesso. Sucesso louco, a orquestra fazia um sucesso enorme. Tem muita saudade desse tempo, maestro? Não. Não? Não, porque era muita angústia. Né? Muita angústia. Muita angústia, porque eu vinha do Brasil
onde eu vinha do Brasil, onde eu tocava, eu cantava. Porque aquela orquestra Reventura chegou a Buenos Aires um bom dia desses, não lembro mais em que ano foi, né? Chegaram aí e disseram o seguinte: o Jorge, ele está aqui? Sim, está aqui, ele está com os escolas que vão embora, estão em tal lugar, vocês estão... Mas olha, eles estão com uma dificuldade com os escolas, ele, pessoalmente, não sei quem foi que disse, né? Para o homem lá do Reventura, eu não sei, é capaz, olha, aí a orquestra tem amigos dele de quando era jovem, né? Sim. Então, se vocês fazem uma proposta para ele, ele é capaz de ir com vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro que essa orquestra grande, famosíssima, né, de Reventura, esse colégien, né, uma coisa fantástica. Fazia um sucesso bárbaro e era muito. Entre idas e vindas, entre fama e dinheiro, o maestro entra na sua intimidade e nos revela o sucesso com as mulheres. Todas essas habilidades que o senhor tem, todo esse conhecimento cultural, mas a gente entra um pouquinho também nessa questão da intimidade. Cá pra nós, o senhor era um garanhão, né? O senhor teve muitas aventuras, assim, percebe-se, né? Que o senhor viajava muito, inteligente, né? Fazia sucesso. Sucesso louco, a orquestra fazia um sucesso enorme. Tem muita saudade desse tempo, maestro? Não. Não? Não, não, porque era muita angústia. Né? Muita angústia. Muita angústia, porque eu vinha do Brasil, onde eu tocava, eu cantava. Porque aquela orquestra Reventura chegou a Buenos Aires um bom dia desses, não lembro mais em que ano foi, né? Chegaram aí e disseram o seguinte: o Jorge, ele está aqui? Sim, está aqui, ele está com os escolas que vão embora, estão em tal lugar, vocês estão... Mas olha, eles estão com uma dificuldade com os escolas, ele, pessoalmente, não sei quem foi que disse, né? Para o homem lá do Reventura, eu não sei, é capaz, olha, aí a orquestra tem amigos dele de quando era jovem, né? Sim. Então, se vocês fazem uma proposta para ele, é capaz de ir com vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro que essa orquestra grande, né, famosíssima, né, de Reventura, esse colégien, né, uma coisa fantástica. Né? Fazia um sucesso bárbaro e era muito bom, muito bom. Imagino. Então eu lembro que o Reventura, que me conhecia, mas eu não conhecia ele, né? Pediu então que eu fosse no hotel, encontrar-me com ele, onde ele morava, justamente perto, bem no centro, né? E eu cheguei lá, e disse: como vai, muito prazer, etc, etc. Poxa, e me diz uma coisa: quanto o senhor exigiria para tocar na minha orquestra? Exigiria, né? O senhor tinha já essa... O senhor já estava, porque o maestro Jorge Henry, ele já tinha construído uma carreira, já estava sólido naquilo, então é isso que é interessante, né? E aí, diante de tudo isso, maestro, eu queria a gente já está fechando, que é o seguinte, perguntar para o senhor o seguinte: como é que o senhor define a cultura brasileira, a cultura hoje no Brasil? Né? O senhor acha que... Eu ouvi ontem
numa conversa entre Geraldo Vandré Geraldo Vandré. e, poxa, evidentemente ele tem qualquer coisa que não, porque ele retirou-se e não quis mais nada. Entendi. O Geraldo Vandré, ele foi, talvez, acho que de tudo que foi na época da repressão, de todos os outros artistas que passaram por vamos dizer que uma certa humilhação, né? E o Geraldo foi o que não se quis voltar atrás, né? E eu vejo que a influência dele, até para quem não conhece, é muito grande, né? Como eu disse, né, nós conversando ontem, para dizer que não falei das flores é de arrepiar. Então, o Brasil hoje, naquela época, né, os estudantes, os jovens, eles tinham, mesmo com tanta repressão, parece que tinha mais coragem a brigar por uma questão. E hoje, com tantas ferramentas, com tantas possibilidades, as pessoas se retraem, né? E quer muito, às vezes, buscar tirar proveito da desgraça alheia, de alguma coisa nesse sentido. Né? É verdade. E para finalizar esta prazerosa entrevista com o maestro Jorge Henry, ele nos revela com pesar o porquê abandonou a música, como grandes artistas brasileiros, por exemplo, penderam para a esquerda, o qual ele considera um apartheid cultural. Eu abandonei a música porque, a meu ver, a música no Brasil, se não tivesse sido salva pelo Jobim, né, que é uma coisa fantástica, um verdadeiro músico, se não tivesse sido, mas um homem como o Chico Buarque é um monumento, né? Um monumento de talento, de cultura, ele também, né? Ele é um homem extraordinário, só que é terrivelmente de esquerda, né? Então, isso cria uma separação. Uma separação, né? Um homem de esquerda, eles, né? Os de esquerda, todos eles, são muito bons, mas eles não querem saber nada daqueles que não são como eles. E é a mesma coisa há uma separação, né? Quem inventou isso? Foi o próprio Lula, né? Porque foi ele que criou eles e nós. Certo. Né? Maestro, então tá dado o recado, eu agradeço muito, né, o senhor. Né, o programa Momento Cultural te agradece e tem uma honra, para nós foi uma honra ter conversado, porque afinal de contas isso não é apenas uma entrevista, isso é uma aula, a gente aprende muito com o senhor, a gente sabe que o senhor é uma das peças-chaves, uma das figuras mais importantes na cultura do nosso país, né? O senhor que abraçou o Brasil como seu, né? Com fervor. E a gente vê que nem todo brasileiro é tão patriota como o senhor, que é francês e defende essa bandeira. E isso para nós é um motivo de muito orgulho, porque nós estamos atravessando um momento de crise onde as pessoas se dividem muito, né? Muitos vão embora, muitos abandonam o país, muitos falam mal. Mas eu creio que o nosso menino Brasil, eu defino assim por ter 500 e poucos anos, ainda vai entrar nos trilhos e vai ser uma das referências para o resto do planeta. Absolutamente convencidíssimo. Tá certo então, maestro. Muito obrigado, muito obrigado. Uma pergunta que eu não respondi, é o livro
Eu escrevi minha autobiografia. Autobiografia? É um livro de 500 páginas. Olha. E que fez muito sucesso com muitas pessoas. Outros não tomam conhecimento, que em realidade eu estou no meu livro, estou igual que eu estou aqui, né? Sim. Né? Sempre... Não faço frase, não crio. Cria um certo clima, né? Entendo. Bacana. E esse livro marcou bem, né? Inclusive muita razão de eu estar aqui, né? Para passar os últimos anos da minha, né? É o fato de ter escrito no meu livro muito sobre a vida social do Brasil e dizendo inclusive da minha honra de estar passando os últimos anos da minha vida aqui, porque é uma beleza esse negócio todo. Com certeza. É uma maravilha. É uma riqueza cultural sem precedentes. Você sabe que isso foi criado pelo povo de Amparo. De Amparo. A cidade de Amparo ela tem essa linha histórica muito importante, né?